E aí, gente, tudo bem? Nossa, você não está de terno. Foi uma manhã de dublagem. Aliás, não só foi uma manhã de dublagem, como foi uma noite de dublagem. Um amigo meu, que muita gente conhece, dublador do comissário Gordon, de Gotham, descobriu ontem que vai ter o seu segundo filho, Thiago Zambrano. Thiago, parabéns. A gente fez uma surpresa para ele lá na Vox Mundi. Então, queria começar dizendo para vocês, eu recebi uma pergunta muito importante no meu direct, a pergunta foi do Leonardo. Ele perguntou quem era a melhor dupla de vôlei da época do colégio. E a dupla de vôlei era o Léo e eu, claro, nós éramos os melhores de todos. O Léo, tá respondendo a sua pergunta, éramos nós. Ele levantava e a gente batia. Que mais? Deixa eu ver, peraí. Eu vou ter que. Eu não vou conseguir ver agora. Eu não vou saber exatamente a pergunta, porque se eu parar para voltar para a pergunta, provavelmente a gente vai se perder aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir as minhas mensagens de Instagram via web aqui. Deixa eu ver. Mas alguém me perguntou assim: eu queria saber se você desenvolveu a oratória. Como você fez para desenvolver a oratória? Alguma coisa assim. Então, eu não sei direito. Não sei se eu desenvolvi a oratória. Eu sou uma pessoa sempre fui muito comunicativo, né? Não sei se eu desenvolvi. Eu fiz algumas aulas de oratória, mas nunca achei muito assim, interessante e útil. Então, eu sou ator, né? Minha primeira formação é em artes cênicas. Então, talvez isso tenha ajudado. Mas eu sempre fui aquela criança que quando eu tinha... Também te amo, Igor. Quando eu era pequeno, a minha família chamava para contar piada. Vai lá, aparece aí, conta história. Então eu sempre fui esse tipo de pessoas ao meu redor. Minha mãe sempre me auxiliou muito, sempre foi uma pessoa que sempre estimulou essa postura extrovertida. Então talvez seja isso, mas... E oratória em si, oratória jurídica, por exemplo, é uma coisa que você desenvolve. Então, você aprende a criar formas, né? Montar os raciocínios lógicos na sua mente. E se você não tem vergonha de falar em público, eu nunca tive muita vergonha disso, e você pratica bastante, você vai acabar desenvolvendo um misto de oratória com raciocínio jurídico. Raciocínio jurídico é uma coisa mais ou menos parecida, né? Você vai trabalhar com aqueles raciocínios aristotélicos, premissa maior, premissa menor, mais ou menos isso. Treino, gente, muito treino. Eu sempre gostei de entrar em discussão, sempre gostei de debater, sempre coloquei assim um argumento, queria colocar argumentos. Então, vamos falar sobre pena de morte, eu estava lá para tentar debater. Qualquer tema assim que gere qualquer tipo de discussão é legal para você desenvolver tua oratória. Gabriel Noia pergunta se eu era nerd. Putz, Noia, eu era tão nerd, mas tão nerd, que o Rio Branco tinha um prêmio chamado Prêmio Rotary, e hoje se chama Prêmio Rio Branco. E, bom, o Thiago sabe, né? O Thiago estava comigo desde a 4ª série do primário. E eu ganhei o Prêmio Rotary na segunda série, 3ª série, 4ª série, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 9ª... Não tinha. Primeiro colegial, segundo colegial. Só não ganhei no terceiro colegial. E o Prêmio Rotary era uma coisa meio assustadora, porque você tinha que ter média acima de 9 para poder concorrer a esse prêmio. E como eu sempre fui meio gordinho, então eu tinha para tirar, por exemplo, 7 na educação física, tinha que compensar até chegar a 9 nas outras matérias. Então eu era bem nerd, assim, bem. Mas não bem nerd de ficar estudando o tempo inteiro. Eu era mais nerd de... Sabe aquele cara, aquele cara que presta atenção em aula, não faz caderno, presta atenção em aula e vai bem? Basicamente foi assim comigo, não muito além. Eu tinha muita facilidade em aprender. Sempre tive muita facilidade em aprender. Camila, estudei no Rio Branco e odiava as crianças DP Rotaract. Lu, obrigado por ontem. Se não fosse você, a gente nunca ia ter feito a surpresa pro Thiago. O que mais? Eu não consigo abrir, na verdade, as mensagens aqui no Instagram web. Que mais?
Não sei mais, gente. A ideia, um monte de gente perguntou um monte de coisa ontem e eu tô aqui para responder essas perguntas, né? Eu achei que parecia interessante falar um pouco sobre carreira, sobre vida profissional, então vamos aí. Hoje me deram uma ideia, que infelizmente eu não lembro o nome da pessoa, mas a ideia era assim: por que a gente não faz ele falou Seedle Talk, chama pessoas da área e conversa. Vou tentar, vou ver se eu consigo algumas pessoas para participarem comigo. Ah, é verdade, Leonardo, se eu tive dificuldades com matérias na faculdade, teve ou tem dificuldade como advogado. Se vocês quiserem fazer perguntas participando aqui, eu abro, aceito vocês aparecem, fazem as perguntas e eu respondo, tá? Se preferirem, ao invés de escrever, eu vou entender qualquer pedido de participação aqui da live nesse sentido, tá? Basta pedir aí que eu aceito. Faculdade, certamente, minhas piores matérias na faculdade foram processo civil e direito penal. E eu dei aula de processo civil e direito penal. Né? A faculdade, na verdade, teve mais uma matéria que eu tive dificuldade, que era prática jurídica pública. E aí a prática jurídica pública foi uma dificuldade porque, apesar de se chamar prática jurídica pública, as provas eram teóricas. E aí o professor deu uma prova com 10 questões, cada uma valendo 1, e todas as respostas de todas as questões eram nenhuma das anteriores. E ninguém acreditou. Eu quase reprovei nessa disciplina, eu e toda a faculdade. Então tive matérias com mais dificuldade, sim. Eu tive matérias, sempre que eu não percebia uma utilidade prática para uma matéria, eu sempre tive dificuldade. Então na escola, quando chegou em geometria analítica, acabou, eu não consigo até hoje ver a utilidade disso. Quando chegou em números complexos, não consegui aprender, não consigo. Quando eu não vejo utilidade na coisa, parece que eu me recuso a aprender. Matriz complexa, se eu tenho dificuldades como advogado, poxa vida, muitas. O advogado, assim, para você ter uma ideia, tive tantas dificuldades como advogado, tenho até hoje. Eu posso contar várias histórias. A primeira história: é muito difícil como advogado ser advogado, porque hoje nós temos em São Paulo uma série, mais ou menos, né, cerca de 500 mil advogados ativos em São Paulo, estado de São Paulo. Então você tem situações como a pessoa vem, chega no seu escritório, senta, você não cobra consulta, agora não existe mais isso, eu aprendi nesses erros. Você não cobra consulta, chega no final, o cara te pede um orçamento, você já contou para ele toda a estratégia que você tinha, não cobrou, aí ele ouve, anota a tua estratégia, você cobra lá, sei lá, eu vou te contar um caso verdadeiro. Um caso super grave de um crime de um contador do Banco Santos. Nós cobramos 50 mil reais. Falamos pro cara, vai demorar uns 8 anos esse caso. E ele falou, não, é muito caro, não consigo, nem que eu venda minhas coisas, eu consigo pagar isso. Saiu do escritório, nós não cobramos a consulta, saiu do escritório e conseguiu um advogado que fez a mesma coisa por 3 mil reais. Então isso é uma enorme dificuldade que você tem como advogado. As pessoas, elas, claro, né, pensam no próprio bolso, mas nessa você perde muitos clientes. A cada 10 clientes que vêm te procurar no começo da sua carreira, você não fecha 0. Cada 50 você fecha 1. É super difícil, é extremamente difícil ganhar dinheiro quando você tem uma oferta muito grande de profissionais. E mesmo na minha área, se você fizer um apanhado rápido, você vai ver que todo mundo sabe direito informático agora. Todo mundo sabe tudo de direito penal informático, cybercrime, está cheio de especialista por aí. Aliás, a Andrea, que tem o canal, aquele canal que vira e mexe, a gente faz live juntos, eu conheci a Andrea porque eu vi ela falando uma coisa no Instagram, eu falei, não, Andrea, está errado isso. E a gente começou a se aproximar por causa disso, porque eu vi uma coisa que estava errado. E ela fala sobre esse tema. E é normal falar coisas erradas. O que não é normal é vender esse produto. Então tem advogados criminais que mal sabem ligar computador e se intitulam reis do direito cibernético. Beira o engraçado. Outras dificuldades como advogado: despachar com juiz. Despachar com juiz é muito difícil, é muito desagradável. A primeira vez que eu fui despachar com juiz na minha vida, minha mãe é uma advogada não muito atuante, mas ela é advogada formada também. E eu falei, mãe, vamos comigo, né? Medo de despachar com juiz, era um caso bem complicado. Fui despachar com o juiz me falou, eu devia prender você, porque você não escreveu essa peça, isso é falsidade ideológica. Falou que ia me prender. Então um desrespeito muito grande existia 16 anos atrás quando eu comecei, mas existe ainda hoje. Você vai despachar com o juiz ele tem que pensar assim, a cada 100 advogados, um advogado é bom.
Um advogado sabe o que está falando. E, infelizmente, essa é uma verdade. Então, quando você entra pela porta do juiz, o juiz olha para você como se você fosse um desses 100 aí, que não sabem o que estão falando, que não sabem se comportar, que não sabem se dirigir ao juiz, que escrevem coisas sem saber, que não conhecem a legislação. É muito difícil falar com o juiz. É muito difícil falar também com qualquer pessoa que possa se sujeitar, especialmente no direito criminal, à corrupção. Então, muito comum o seu cliente está preso ou está detido, você vai conversar com o delegado, vai conversar com um policial, ele te pede dinheiro para te dar deixar você falar com o seu cliente, ele pede dinheiro, para não colocar o seu cliente numa cela de crime organizado, ele pede dinheiro. É muito desagradável lidar com a corrupção. O oficial de justiça que fala, não consegui citar o cara, mas de repente, se você me pagar R$200, a gente consegue citar ele. Coisas assim são muito desagradáveis. E a coisa mais difícil de longe como advogado, eu sei que eu estou na mesma pergunta ainda, é lidar com um profissional desqualificado. Você chegar para conversar com alguém que tem poder, por exemplo, um juiz, falar assim, mas juiz, pelo amor de Deus, está escrito isso na lei. E ele fala, não, mas eu não concordo, para mim não se aplica isso. Infelizmente isso é extremamente comum, é desagradavelmente comum. E eu conto para você, se você acompanha o meu Instagram, você viu que eu fiz uma sustentação oral essa semana. Pois bem, na sustentação oral, enquanto eu dizia sobre um documento específico que tinha, de acordo com a legislação de arbitragem, tinha que ter assinatura de 2 testemunhas, o juiz falou assim, mas onde é que está escrito isso? O desembargador, né? Porque é a sustentação oral. Onde é que está escrito isso? Eu falei, está escrito na legislação. Ele disse, qual? Aí eu falei, na lei de arbitragem. Aí ele me mostra. Aí eu peguei a lei de arbitragem, mostrei para ele, o artigo 9º, ele falou, meu Deus, ele ia julgar o meu caso em 5 minutos. Ele não sabia a parte básica. Isso é muito complicado de advogar. A pequena autoridade é bem difícil. Tem muito mais, gente, muitas histórias de advogado. Já pensou em medicina? Pergunta a Mônica. Mônica é minha madrinha de casamento. Eu pensei em medicina, eu comecei minha vida em medicina, né? Eu sempre admirei muito meu pai é médico. Então eu sempre quis ser o Dr. Spencer pequeno. Até conto às vezes isso nas palestras. Mas sim, eu comecei a minha vida todinha focada em medicina. Eu mudei de opinião e fui para o direito por um caso específico aí, uma tragédia que teve na minha família. Maicon, uma dica para quem está iniciando a carreira recém-formado. Maicon, nada te dá mais poder do que informação e conhecimento. Toda vez que você for lidar com alguém, juiz, promotor, procurador, desembargador, delegado, se você souber bastante da parte teórica mesmo, provavelmente você vai estar na frente desse profissional. Se você tiver conhecimentos teóricos, você já vai estar bastante na frente. Então não vacile no teórico. Mas na prática é diferente, tudo bem, mas a teoria você tem a obrigação de saber. A prática você tem a possibilidade de ir adquirindo com o tempo. Estou falando oi para vocês, tá? Demorei, estou subindo devagarzinho e vendo as perguntas. Ingrid pergunta, como escolheu a área para seu primeiro estágio? Eu sou contra estágio em direito até o 3º ano de faculdade, tá? Eu falo isso desde sempre. E eu falo isso porque eu estagiei no 1º ano de faculdade. Comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, no finalzinho do 1º ano. É ruim, você não sabe nada, você acha que sabe. Aí você quando você estiver estagiando, você vai dar muito mais atenção a essa matéria desse estágio, você vai descuidar do resto, e o resto compõe uma base, não dá para ser assim. É muito ruim estagiar no início. Mas eu preciso de dinheiro. Mas você precisa mais de estudo, viu? De verdade, estudo faz muita diferença. Às vezes a dificuldade financeira de hoje vai ser recompensada na manhã, contanto que você tem uma base mais sólida. Então, como é que eu escolhi a área para o meu primeiro estágio? Na minha faculdade não tinha, no 1º ano de faculdade não tinha direito penal, então eu passei o 1º ano bem frustradão. Aí no 2º ano eu conheci o direito penal, mas no finalzinho do 1º ano, um amigo meu, que já perdi contato há muito tempo, ele falou, olha, abriu um estágio na Procuradoria de Assistência Judiciária, que é o equivalente à Defensoria Pública hoje, mas naquela época chamava PAJ. E eu fui lá, e aí tudo que ela fazia era revisão criminal, e aí eu gostei, foi assim, meio que na loucura, era um estágio não remunerado, era um estágio voluntário, não tinha obrigação, ia quando queria, então eu comecei assim. Aí gostei, aí segui como estagiário de um juiz, e aí na sequência fiz eu apaixonei pelo penal, né? Aí fui para aquele estágio do Ministério Público, aquele estágio concursado. Aí percebi que eu tinha passado 4 anos de faculdade sem nunca ter visto como é que funcionava a advocacia. Aí no 4º ano
eu fui para o Machado Meyer, trabalhei com um estagiário de escritório de advocacia, odiei, detestei, achei que eles trabalhavam muito, que aquilo lá não justificava. Hoje eu trabalho mais do que... Desculpe, a minha rede de casa é meio doida. Eu tenho 2 modems, aí eles vão trocando, assim, quando eles estão afim. Um cansa e fala, vai você trabalhar um pouco. Aí trocou porque o sinal é ruim. Foi culpa minha. Aí então eu fiquei 3 meses em mochilão, quase 3 meses, não chegou a 3 meses. Aí voltei, aí surgiu um estágio no governo do estado para ser assessor de uma pasta específica do Alckmin. Aí eu fui, trabalhei com direito de minoria, LGBT, indígena, quilombola, ações afirmativas para negros, a gente trabalhou nessas áreas todas. Aí percebi bastante vocação acadêmica, porque tinha muito pouca coisa pesquisada nessas áreas, a gente foi desenvolvendo, gostei bastante. Dali na sequência, eu nunca fui advogado júnior, dali eu já entrei no meu mestrado, abri o escritório e assim foi crescendo. Minha dificuldade foi civil parte geral e processo do trabalho. Eu odeio o trabalho. Obrigado mesmo, C10. Obrigado, valeu, Leonardo. Não, eu nunca tive dificuldade com o direito do trabalho. Eu sempre achei bem legal o direito do trabalho. Sempre achei um direito meio simples, mas quase tudo escrito. Para mim parecia muito pouco interpretativo o direito do trabalho. Eu achava bom. Em algum momento da faculdade ou da vida pensou em fazer concurso? Poxa, com certeza. Eu sempre quis fazer concurso para o Ministério Público. Eu gosto muito da carreira do Ministério Público, especialmente porque eu não seria um promotor acusador. Eu não enxergo de forma nenhuma o Ministério Público como sendo um órgão de acusação, né? Ele é o dominus litis do direito penal, mas por ser dominus litis, o dono da lide, né? Aquele que determina se a lide vai ou não ter início, eu seria um promotor muito correto, no sentido de que quando eu percebesse que não há materialidade, eu não denunciaria. Não trabalharia com indúbio pro societate para tudo, como grande parte dos promotores fazem. Eu gosto muito da carreira de promotor. Mas eu também não desisti ainda da questão pública. Não que eu vá fazer concurso, porque eu acho que já estou velho para isso. Mas em um dado momento da sua vida, você pode tentar seguir para o 5º Constitucional. Eu não desliguei da minha vida isso. Quando você se foca academicamente numa área, como é o direito penal, existe esse caminho. Dá para você ser desembargador pelo 5º Constitucional. Não desisti, não fechei as minhas portas. Mas pensei muito tempo. Eu prestei um concurso na minha vida só, achei uma coisa horrorosa. Eu não me lembro mais o número do concurso do Ministério Público, mas eu me lembro que uma primeira pergunta, a primeira de todas era assim: em qual ordem do artigo 1º aparecem os princípios constitucionais? Ou em que ordem no artigo 2º aparecem os objetivos da Constituição? Eu falei, que isso? E todas as alternativas apresentavam todas as coisas que existiam na Constituição, mas eles queriam que a gente decorasse a ordem que aquelas coisas aparecessem. Eu percebi que aquilo ali era completamente distante daquilo que eu busco na minha vida. Igor, quando que eu vou para Belém ministrar aulas? Eu costumo ir para Belém de 1 a 2 vezes por ano. Eu geralmente dou uma aula na pós-graduação da CESUPA ou porque às vezes eles fazem convênio, né? Ou da OAB. Né? Agora eu tenho uma amiga muito grande aí, muito querida, que é a Cristina Lourenço, que é agora vice-presidente da OAB, e antes ela era presidente da ESA, se eu não me engano, e ela sempre lembra de mim e me chama para esses lugares, né? Uma pessoa muito querida, muito competente, uma grande professora, muito reconhecida no Pará. Mas eu gosto demais, eu sempre que eu posso, tenho agenda, eu vou, aceito sempre os convites para ir, mesmo porque eu adoro a cerveja Serpa, mesmo porque eu adoro bacuri. Então, se você vier para São Paulo, traga bacuri para mim, por favor. Eu adoro bacuri insanamente, adoro a culinária, as pessoas, é sempre muito gostoso ir para aí. Não sei, imagino que você seja daí, né? Eu já não sei o que vocês estão rindo aí, né? Faz tempo que eu estou tentando subir aqui para ver tudo. Léo, já respondi sua pergunta, foi a primeira pergunta que eu fiz. O que eu acho do mercado da advocacia nos Estados Unidos para brasileiro? Eu tenho uma excelente experiência. Aliás, um dia, se meu irmão tivesse paciência, não sei se meu irmão faria isso, mas o meu irmão, ele fez economia na USP, depois ele fez direito, aí ele trabalhava como consultor sênior de uma grande consultoria brasileira. Aí ele viu que a carreira dele ia demorar muito para desenvolver, ele largou tudo, prestou o GMAT e foi fazer um dual degree nos Estados Unidos. Ele refez a faculdade de Direito do zero lá, brasileiro, né, raro, e ele fez uma especialização como se fosse um equivalente a um mestrado profissionalizante
enfim, finanças, administração pública, administração, sei lá, umas coisas assim bem legais. Então ele sabe explicar melhor do que eu isso para vocês. Mas eu acho assim que especialmente nessas áreas, nesses espaços que existem brasileiros, existe demanda. Então um lugar que tem muito brasileiro e portanto pode ser que tenha uma demanda interessante para a advocacia seja a Flórida. Hoje você vai para Miami, você não fala mais inglês, você fala espanhol. Você vai para Orlando, a maior parte dos lugares se fala português, se fala espanhol. As pessoas, o brasileiro gosta muito desses espaços e, portanto, acaba sendo um bom nicho. Mas precisa entender se você tem essa possibilidade. Para você tirar o OAB lá, o bar, você tem que fazer uma espécie de especialização, que não dá para chamar de mestrado, tá? Porque não é reconhecido aqui no Brasil. Mas é uma especialização que você pode fazer lá. E aí uma vez que você faz essa especialização e tira um título, aí você pode prestar o bar já. O bar que é a OAB. Se você passar no bar, e aí evidentemente você poderia advogar lá. Mas assim, tem outros entraves, né? Para você advogar lá, você precisa de um visto de trabalho. O visto de trabalho não é barato e é renovado anualmente. Você pode entrar numa fila de sorteio. Se for sorteado, sorte sua. Se você não for sorteado, a empresa, o escritório que vai te contratar vai ter que pagar por esse visto. E entre pagar pelo visto que você não tem e pagar por um visto de alguém que já tem ele pronto, eles vão dar preferência a isso, né? O americano é bem objetivo em questões financeiras. Mas de repente você tem já tem o visto, para você vai ser muito mais fácil. Não é um mercado fácil. Meu irmão mesmo falou, meu irmão advogou lá um tempo. Meu irmão falou, você sempre vai ser estrangeiro, você nunca vai entrar nos meios deles, vai haver sim uma diferenciação de pagamento, você vai receber menos, ou você vai trabalhar mais para receber igual. Não é a mesma coisa. Tá? Só para saber, são as informações melhores que eu tenho. Eu tenho um amigo ucraniano, por exemplo, que advoga em Manhattan, basicamente para pessoas russas, ucranianas, que moram ali, assim vai. Bruna, não mente nada. A Bruna fez estágio comigo, ela fazia estágio com um promotor de justiça chamado Rui, enquanto eu fazia o estágio no RAD, era o nome da procuradora do estado. Faço estágio e gosto, que bom, Emanuele. Às vezes para alguns funcionam, né? Para alguns. Eu sempre fui muito mais acadêmico, realmente sempre achei que o estágio ensinava coisas, muitas coisas certas, mas muitas coisas erradas. Concordo, o senhor, muitos profissionais sempre preparam isso, o juiz estava lendo a demanda na hora. Igor, o juiz lê a demanda na hora sempre, aí, aqui, em qualquer lugar. É um caos, cara. Juiz não tem, assim, não dá para ler com atenção, porque é muita coisa. Ou talvez até desce, mas, né, por quê? Peraí, vamos ler. A Mônica me mandou uma solicitação para participar, ela deve fazer uma pergunta. Vamos lá. Estamos aguardando a Mônica. Enquanto isso, nunca pensou em prestar concurso? Já prestei sim. Opa, Mônica. Fala, Mônica. Mônica. Você pediu para participar, agora você tem que perguntar. Ih, desistiu. Então vai, continuando. Então, nunca pensou em prestar concurso? Claro que prestei, claro que pensei. Mas não é uma carreira fácil. Eu tive um amigo, para você ter uma ideia, ele ficou 8 anos para tentar passar em concurso público e desistiu. Hoje ele advoga. É super difícil. Você tem que ter uma disciplina extremamente elevada. E eu, pessoalmente, aprendi disciplina, sempre tive disciplina de estudo, sempre tive disciplina para escrever, mas eu acho que é mais do que isso. Você tem que abrir mão de muitas coisas. É muito chato você passar 5, 6, 7, 8 horas estudando. Não é para qualquer um, não. Qualquer um, até pessoas acadêmicas como eu, acham chato estudar às vezes, né? Não que eu não goste de estudar, mas às vezes não está afim de estudar, é normal. O que esperar da pós em Direito Penal Informático? Esperar um caminho facilitador de compreensão de pequenas coisas que algumas pessoas não têm mais paciência de ler. O curso que eu estou escrevendo, ainda estou escrevendo, ele tem basicamente o mesmo conteúdo desse curso que vai ser, essa pós de Direito Penal Informático. Então, se você fizer a pós, você vai estar lá comigo, nós vamos tentar entregar passivamente o conteúdo desse livro, mas se você comprar o livro, você também vai conseguir fazer a leitura de tudo aquilo. É que às vezes a gente escreve, você sabe, certamente já brigou com alguém no WhatsApp porque você falou assim, não gostei, ou escreveu uma coisa que a pessoa não gostou, não interpretou errado.
Então, a gente trabalha em cima de facilitadores, né? As pessoas, o mercado de ensino hoje é um mercado em que você tem que ser mais interessante do que o livro para vender bem. Então é isso. Você acha legal o jeito que eu falo, o jeito que eu explico. Eu posso dar muito mais exemplos também, né? Numa pós, ainda que seja EAD, eu posso dar muito mais exemplos. Então talvez isso seja o que você deve esperar. Bastante contato comigo, eu sou uma pessoa muito acessível. Quem já me mandou mensagem, pergunta, sabe que isso é uma realidade. Vocês consideram um advogado ativo? Com certeza, com certeza. Eu passo... certamente eu passo 30% da minha semana dedicado à advocacia e mais talvez uns 20% dedicado à revisão de coisas dos advogados, né, que trabalham com a gente. Depende da banca, claro, depende da banca. Qual curso eu fui fazer nos Estados Unidos? Eu não fiz curso nenhum nos Estados Unidos. Eu fui convidado para ser Professor Researcher Visitor. Então eu fui como professor visitante e Researcher visitante, pesquisador visitante. E aproveitei e assisti aulas, né? E dei aulas também. Não fiz curso nenhum. Tô sem o coletinho. Eu só ponho o coletinho para dar palestra e nem para dar as aulas do Sérgio eu ponho o coletinho, mas o coletinho é a marca registrada. Opa, peraí que eu virei sem querer. O coletinho é... Sabe por que serve o colete? Deixa eu ver. Eu não sei como é que você chama. Cross Oliveira. Você sabe por que serve o colete? Num terno? Tan, tan, tan. Então, o colete tem a finalidade de, na situação em que está quente para você colocar o paletó, você tira o paletó e ainda está vestido de forma solene. A função do colete é essa, eu poder tirar o paletó e ainda me sentir respeitando a solenidade do ato. Seria interessante fazer curso de especialização no exterior sobre dia digital? Olha, Ingrid, eu vou te falar uma coisa super honesta. Beleza, você falou exterior, né? Eu não sei que exterior você está falando. Se eu não me engano, você está em Portugal, não é isso? Que eu acho que eu vi umas fotos suas. Eu acho que não. Não, a legislação é diferente, é bem diferente. Eu faria tipo um curso. Tá tendo um curso, por exemplo, Harvard tem um curso muito legal sobre direito digital. Vai lá. Direito constitucional e informática. Vai lá. Assim, coisas assim são pagos, evidentemente, são bem pagos, mas esses cursos são legais. Agora, hoje em dia, direito digital civil, por exemplo, tem bons cursos já no Brasil. Todo curso no exterior tem a vantagem de te dar mais cultura, mais conhecimento, mais dedicação, mais contato, mais amizade. Eu estudei o direito processual penal chinês, graças a uma chinesa. Eu estudei o direito penal albanês, graças a um albanês. E é bem legal você ter essas trocas. Mas é difícil, o Brasil é difícil. O Brasil é um país que exige que exista a positivação aqui. É difícil você fazer com que aquilo que você aprender fora vá servir para dentro aqui. Não que você não possa ajudar a desenvolver. Claro que você pode. Se o objetivo for desenvolver, te aprovo totalmente. Mas uma especialização de digital fora, talvez te ajude num currículo. Alguém vai falar assim, uau, a Ingrid estudou, sei lá, em Stanford, ela fez um curso de copyright. Mas também a maior parte desses cursos, hoje em dia, você faz online, viu? Sendo bem honesto. Você não precisa gastar tanto assim. Mônica, você apertou para participar. Aí eu deixei você participar. Vamos lá. Rafa, D, Mônica, e aí? É isso aí, gente. Eu respondi todas as perguntas que me mandaram. Pronto. E aí, gente? Tem previsão para vir para Campo Grande? Nossa, vou te falar uma coisa. A última vez que eu fui para Campo Grande tem 2 anos. Eu vou muito para Dourados, Naviraí, mas não sei, nunca mais me convidaram para ir para Campo Grande. Eu gosto tanto daí. Eu tenho tanta tranquilidade. Eu gosto tanto do Mato Grosso do Sul. Eu sempre, todo ano eu vou para a Unigran, né? Universidade Grande Dourados. Às vezes eu vou para a OAB ali, inclusive. Mas não tenho previsão. Não tenho previsão, não. O Rui Celso, que é desembargador aí, é um cara muito próximo. Eu gosto bastante do trabalho dele como professor de Direito Penal. Mas nunca mais recebi convites, por isso que eu nunca mais fui. Então não tenho previsão. Agita aí, vamos embora. Tendo agenda, eu vou sim. Perguntaram para mim outro dia assim, nossa, você era um bom aluno na faculdade?
É tão difícil eu comparar a minha faculdade com a faculdade de hoje, pensando no crime do 208, se você ali à vontade, a gente queria ser prisão em flagrante, já vou te responder. Na minha época, estudar direito era estudar livro, né? Não tinha internet. Hoje em dia eu vejo que as pessoas elas usam o YouTube para aprender. Eu sou até uma pessoa que eu tenho um instituto de ensino chamado Nomos. A gente tem muitos vídeos prontos com conceitos de direito penal e de direito processual civil, que é o meu sócio trabalha ele dá aula de processo civil. Então a gente fez um monte de vídeos nesse sentido. A gente só estava esperando, na verdade, sair a gente registrou a marca Nomos, estava aguardando sair a marca Nomos para poder disparar e fazer um canal específico e ajudar nessa forma nova de ensino, né? Mas as pessoas hoje trabalham assim, né? Estudam assim, na verdade. Estudam lendo resumo, estudam lendo esquema, estudam lendo, ouvindo no YouTube. A gente tem que se adaptar a isso. Então, na minha época não tinha isso. Na minha época eu ia para a biblioteca, sentava lá na biblioteca, pegava 2 ou 3 livros sobre o mesmo assunto e lia o mesmo capítulo em vários livros, né? Geralmente eu tinha o hábito de trabalhar em três fontes. E era assim que eu estudava. Então, eu era um bom aluno. Em algumas coisas eu era muito bom aluno, em outras coisas não tanto. Eu era muito bom aluno em civil, eu era um aluno muito encrenqueiro em direito constitucional, em direito administrativo, né? Eu tive professores mega gênios, mega reconhecidos. Eu fui aluno do Celso Antônio Bandeira de Mello, eu fui aluno da Marilene Diniz, do Zé Eduardo Cardoso, né? A minha graduação foi feita na PUC e o meu mestrado e doutorado eu fiz na USP. Então eu tive professores geniais, assim. Mas eu era encrenqueiro em algumas coisas. Então o Celso Antônio, se você já leu o livro dele, você vai ver que o livro dele é muito louco. Ele tem palavras que tem ali que não tem no dicionário em português. Aí eu guardava as palavras assim e colocava na prova dele. Aí os assistentes dele vinham e falavam assim, mas o que é isso aqui, hein? O que quer dizer essa palavra? Eu falava, não sei, eu li no livro do seu professor, lá do seu chefe ali. Então, eu sempre fui meio encrenqueirinho, assim, meio polêmico, questionador. Eu fiz um júri simulado em direitos humanos, foi aluno da Flávia Piovesan, sobre mutilação genital feminina, já que eu vi alguma coisa de feminicídio ali, tá, beleza, vamos sim. E aí eu levei uma flor, né? E eu estava defendendo, ou melhor, estava contra a mutilação genital, né? Então eu peguei uma flor daquelas que tem um pistilo, acho que é pistilo que chama, né, no meio ali, aquelas flores grandonas que tem um pistilo no meio, acho que é pistilo, não tenho certeza do nome. E aí eu estava dando a palestra, estava fazendo a sustentação final, e enquanto eu falava que era um absurdo a mutilação genital feminina, eu fui arrancando as pétalas, assim, deixei só no finalzinho o meio, e aí entreguei lá para o júri. Sempre fui meio dramático. Campo de atuação em direito, muito saturado. Eu acho que não só está saturado, está muito saturado. Você não para de ler artigos dizendo que o computador já substitui o advogado. E substitui mesmo. Se você for ao tribunal hoje, você vai ver um monte de gente fazendo estágio ali, assistindo audiência para fazer estágio, porque o escritório da advocacia parou de contratar estagiário. Afinal de contas, basta um estagiário dentro do próprio escritório, já que o processo judicial é eletrônico, né? Então, está saturado em relação ao estagiário, está saturado em relação ao advogado. As pessoas não confiam no direito brasileiro, as pessoas não acreditam na justiça. Isso faz com que a cada 30 pessoas, estou julgando, talvez seja muito mais do que isso, entre com ação judicial. Tem tudo isso que se junta, né? Falta de confiança nas respostas jurisdicionais, o excesso de advogado. Eu acho que é um mercado bem saturado. A inteligência artificial superando o advogado, com certeza. Deixa eu ver aqui. Só que me fizeram uma pergunta direitinho, eu quero... Sempre que alguém me faz uma pergunta focando num artigo, pensando no crime do 218C, por mais que eu saiba qual é o crime, eu acho que é justo eu pegar e abrir e ler para você exatamente do que está sendo falado. 218C é um delito novo, é aquele que fala que eu escrevi, né? Muitos de vocês já leram. Eu escrevi dizendo que foi um dos tipos penais mais mal feitos de todos, que é o da exposição pornográfica não consentida, tá? Então, a Érica pergunta, pensando no crime previsto no 218C do Código Penal, na situação tentada, a circunstância alheia à vontade do agente poderia ser a prisão em flagrante? Então, agora eu vou ler para você. Está o 218C.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Esse é o primeiro crime. Os mesmos verbos que contenha fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que faça apologia ou induza a sua prática. Terceiro tipo, oferecer, trocar, disponibilizar. Acho que ela está falando desse, tá? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pensando no crime dos 202C, atentado, deve ser. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Circunstância ali à vontade de oferecer, por exemplo. Então, você está dizendo, a pessoa não conseguiu chegar a divulgar porque ela foi presa em flagrante, é isso? Ela não conseguiu chegar a oferecer porque ela foi presa em flagrante nisso? Seria essa circunstância ali à vontade? Essa circunstância que impediu o cometimento do delito, por isso tentado? Se for isso, não, né? Não, né? Porque como é que seria a sua situação? Cara, o cidadão vai, na hora que ele vai apertar o botão para disponibilizar, a polícia chega e prende esse cara? Seria isso? Se sim, poderia. Se sim, poderia. A polícia nunca faria isso. Sendo muito sincero com você, é muito difícil de pensar isso. Se você tem um caso desse, me conta, porque seria muito bizarro. Se eu sou a polícia e eu sei que uma pessoa está prestes a publicar ou disponibilizar, eu, polícia, já que não preciso pensar muito na consequência processual dessa minha prisão, eu esperaria a realizar o tipo. Né? Porque vamos entender que a reclusão é de 1 a 5 anos. Se pegar um tentado, esse cara vai, se for primário, ele vai ter uma redução de 2/3. A pessoa não vai ficar presa nem um dia, né? Nem mesmo condenada. Acho que a polícia seria até irresponsável se a geração da circunstância fosse a prisão em flagrante. Bem difícil. Mas poderia sim. Teoricamente poderia. A vítima foi rápido para a delegacia. Entendi. Ela está escrevendo aqui. Isso, na verdade, divulgar. A polícia foi rápido para a delegacia. Ai, droga, apertei o botão de virar a câmera de novo. Peraí. Ela demora, mas uma hora ela vira, né? Paraná. A vítima saiu correndo, foi à delegacia e veja o tamanho da dificuldade, Érica. O crime, se a pessoa não chegou a cometer nenhum dos núcleos do tipo, eu tenho até dificuldade de dizer que esse crime foi na modalidade tentada. Sabe por quê? Como é que você vai fazer a prova? Como é que você vai fazer a demonstração ou apresentar um indício de materialidade de que essa pessoa ia cometer qualquer um desses tipos? Ou a pessoa falou assim, olha que eu vou oferecer, hein? Se foi, olha que eu vou oferecer, hein? Olha que eu vou divulgar, hein? Se foi isso é um delito de ameaça. Né? Então é ameaça realizada, mas se ele não fez todos os atos preparatórios para o 218C, difícil de cair, capaz de ser desclassificado. Mas interessante. Pode ser um caso para se pensar. Estou pensando, enquanto é difícil você dar uma resposta imediata, estou pensando possibilidades do seu caso, já que você está me contando que é um caso concreto, eu estou pensando qual tipo seria. Ameaçou por várias vezes, também difícil a gente trabalhar com a ideia do olha que eu vou divulgar, hein, como sendo tentativa de divulgação. Não sei se eu aceitaria. Eu, como advogado, desclassificaria para ameaça. Prometer mal, injusto ou grave. Mas é bem difícil. Assim, sinceramente, como advogado, eu ia empurrar para ameaça, mesmo porque a ameaça é um tipo de delito que independe de prova. É muito mais. É capaz do judiciário até preferir que desclassifique para ameaça, que é muito mais fácil. Muito mais fácil trabalhar com crime de ameaça que a palavra da vítima basta. Do que você conseguir demonstrar com todas as dificuldades da prova informática se houve algum ato preparatório, algum ato de execução. É bem difícil. Mas legal, muito legal a ideia. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Fabiano, desclassifica para ameaça. Porque a grande questão da ameaça, que ela acaba, que é a incompatibilidade com a lógica do estupro virtual, é que o crime de ameaça fala de mal injusto. Né? Mal injusto.
Pode ser injusto, pode ser grave, né? Mal, injusto ou grave. E se você pegar o 213, você não vai ter essa mesma circunstância. Você vai ver, uma situação sempre de grave ameaça, né? Mal, injusto ou grave não se confunde com grave ameaça. Mas, Érica, não sei se você está aí ainda, mas se você estiver pelo réu, bastante coisa, hein? Bastante coisa para debater em cima disso. Então, Fabiano, é mais fácil você entender o mal e injusto, que eu posso falar assim, olha que eu vou arrebentar a sua cara, olha que eu vou pôr fogo na sua casa, olha que eu vou perseguir o seu filho. Tudo isso é considerado mal e injusto, com a lógica específica da grave ameaça. A grave ameaça também tem uma construção específica, né? Grave ameaça é especificamente... entendi. É especificamente você ter a circunstância de lesão à integridade física ou à vida. Qual a opinião sobre a problemática da segurança da informação? O ideal seria aumentar a fiscalização das condições e também criar nossos... Nenhum dos dois, para falar a verdade, Ingrid. Para mim, segurança da informação é um problema de direito administrativo penal, não um problema de direito penal. As empresas que, por exemplo, o Google, né, que acabou de gerar mais um vazamento. O problema que você tem hoje é que o direito penal ele tem uma série de requisitos para poder ser aplicados, né? A primeira coisa, não pode ser uma pessoa jurídica. E, geralmente, quem viola a segurança de informação, a maior parte das violações são de pessoa jurídica, não física. Então, isso já de cara deixa o direito penal em segundo plano. Mas em outros países também não vai muito bem a responsabilidade de pessoa jurídica na área penal, tá? Sendo bem honesto. Nos Estados Unidos, nem nos Estados Unidos a coisa vai tão bem assim. Então, para mim, a forma é assim, você tem que atingir o bolso, a empresa que viola, as empresas que têm muito banco de dados, muita informação, muitos dados sensíveis, essas empresas acabam sendo empresas de muito poder aquisitivo. Elas têm que apanhar onde dói mesmo, que é no bolso. E acho também, certamente, tem que se criar uma lógica de fiscalização, mas eu sou muito favorável à fiscalização indireta. A ideia do agente de fiscalização de dentro da empresa, que alguns chamam de whistleblower, né? Eu sou muito favorável à ideia de você criar procedimentos de compliance digital que devem ser cumpridos, e uma vez não havendo cumprimento desses procedimentos de compliance, a responsabilidade é automática da empresa civil. Pode-se até criar uma lógica de compliance em que não se cumprindo com aquelas regras, a empresa, por exemplo, o responsável, né, o CIO pode responder criminalmente por isso? Pode acontecer? Pode. É onde eu acho que é mais fácil de você ter bons resultados. Lembrando que quanto mais problemas nesse sentido dá, mais surgem pessoas que dizem, opa, vamos regular a internet, chega de acessos, vamos criar formas de impedir que o acesso seja livre, a produção de conteúdo seja livre. E a dublagem continua? Claro que continua. Não só continua, como no final do dia de hoje eu dublo na série Gotham, nada mais, nada menos do que ele, Bane. Eu sou o novo vilão da última temporada de Gotham. E ontem, você que assiste Big Brother, eu descobri agora há pouco que ontem no Big Brother apareceu que o pessoal estava assistindo um programa chamado 1 Milhão de Pequenas Coisas, A Million Little Things. E aí eu não sei se é verdade, né? Mas eu vou ver esse vídeo hoje. Mas no A Million Little Things, dizem que o trecho que passou ontem lá no Big Brother do pessoal assistindo, era eu dublando. Eu dublo o... Como que ele chama? Tem que procurar aqui. É uma baita série, viu? 1 Milhão de Pequenas Coisas. A Million Little Things. Eu tô dublando Charmed. Charmed tá sendo redublado. Eu faço o chefe da menina lá, que eu não sei nem os nomes. Então, A Million Little Things. Eu faço muita coisa, gente. Quinta-feira, hoje é sexta, né? Quinta-feira à noite, você liga na Bandeirantes, eu faço o protagonista da novela O Senhor do Céu. Quem que eu faço? Eddie. Eu faço o David Giuntoli. Esse cara aqui, ó. Esse A Million Little Things. Esse autor aqui, ó. É a minha voz. É a voz dele. Ele faz o Ed. Nesse seriado. Um monte de coisa. Dublagem é uma delícia. Dublagem é tudo que
tudo que o... Cala a boca, Fabiano. Tudo que o direito tem de ranço, quando você começa com um caso, demora 8 anos, você fica com aquele problema na sua cabeça por muitos anos, a dublagem acabou. O que eu penso dos dubladores de pornô? Primeiro, não existe dublagem pornô. Ó, o Thiago que entrou agora é um dos maiores dubladores de filme pornô que existem. A gente dublou muitos eróticos, mas pornô a gente não dubla. Mas erótico a gente dubla. Ti, eu vou abrir aqui, pede a autorização e faz pra gente uma dublagem de um filme erótico. Vai, pede aí a autorização que eu deixo. Vários. Desde Cavaleiros do Zodíaco. Ah, Ti, faz um filme pornô pra gente. O Ti foi o pai do novo filho. Tô contando pra todo mundo, Ti. Eu sou padrinho. Então, a dublagem tem... Uma moça que pediu para falar sobre dublagem. A dublagem, ela é realmente muito interessante, é muito gratificante, é bem legal. É esse que entrou agora, Fabiano, é o cara que fez eu fiz o Teseu, ele fez o Toma de Ícaros, né, Ti? No Prólogo do Céu, eu fiz o Teseu. Mas é muita coisa, a gente faz... Dublagem, quem trabalha com dublagem faz muita coisa. Então, a gente faz muita coisa. Jogos de game, a gente dirige, só existem três pares de diretores de game em São Paulo. Thiago e eu fazemos um monte. Não posso contar o nome dos jogos, a gente tem um contrato de sigilosidade. Mas eu posso contar os que já foram dirigidos e dublados pela gente. Se você já jogou Rainbow Six Siege, nós somos os diretores de arte e nós também somos dubladores desse jogo de tiro. Se você gosta de jogo de esporte, também nós dirigimos e dublamos os Steep. Steep é um jogo de esporte de inverno, 3D, sei lá, 3D não, realidade virtual, muito legal. Dubladores ruins, não vou falar sobre isso, que eles podem assistir, né, a live, mas tem muito, como em qualquer ramo, de qualquer área, tem muitos dubladores bons e tem muitos dubladores ruins. A gente sempre brinca que os dubladores ruins continuam no mercado porque as pessoas continuam chamando. Então tem espaço para dublador bom, tem espaço para dublador ruim, tem espaço para tudo. Só você pergunta, né, Fabiano? Quer que eu abra a câmera para você? Rola montar um podcast? Me ajuda aí a montar, eu não tenho experiência com isso. Nós estamos pensando em criar um negócio chamado Siddle Talk. Vamos fazer. Tchau, gente. Beleza. Obrigado aí pelo tempo. Bastante tempo de live. Ninguém mais aguenta ouvir minha voz. Eu vou jogar lá no YouTube, tá? Depois a gente abre uma outra. Fala mais um pouco sobre carreira, se vocês tiverem interesse. E se tiver alguma dúvida e não quis perguntar aqui, pode mandar por direct. Eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu respondo. Livro. Você quer um livro? Pode ser esse aqui, ó. Não, o livro tá andando ainda. Tá devagar. Mais devagar do que deveria. Beleza, gente. Obrigado. Obrigado pela participação. A gente se vê depois. Beijo, tchau.